Olá, meus queridos, graças a paz do Senhor. Estou aqui para falar um pouquinho a respeito da ética e da moral da profissão do pastor, certo? Como é que funciona, né? Qual a base, né, fundamental do pastor? O pastor deve estar moralmente e eticamente fundado, né, na questão cristã, né, ética e moral cristã. Sobretudo, ele deve ser exemplo da Bíblia Sagrada, né? Alguém que tem empatia também pelo povo, pela comunidade, né, a qual ele está liderando, ajudando elas nas suas necessidades, tanto espirituais, emocionais e também sociais. Além disso, certo, o pastor ele deve ser alguém que sempre promove a unicidade da igreja, né, a paz entre os irmãos, sendo ele o próprio exemplo em tudo. Então, o professor pastor ele tem que ter essa questão dessa ética, né, e moral baseada na Bíblia Sagrada, alguém que as pessoas possam se espelhar e alguém também que possa ter empatia pelos entes queridos, pela comunidade cristã. Olá, meu nome é Ana Cláudia, eu sou aluna Uniaselv e estou aqui para falar sobre a formação teológica. Nós entendemos que essa formação a nível acadêmico ela é de extrema importância na vida daquele que almeja o ministério pastoral. A formação teológica vai estar trazendo para esse futuro pastor um conhecimento mais amplo acerca das Escrituras, um aprofundamento nos estudos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, na cultura bíblica, na geografia bíblica, um conhecimento na área da hermenêutica, da história eclesiástica, dos povos antigos, das línguas originais em que cada texto, em que cada livro foi escrito, o próprio contexto em que os fatos ali aconteceram. E, dentre tantas outras disciplinas necessárias, a formação teológica vai então ajudar com que esse futuro líder, esse futuro pastor, tenha um ministério pautado aí no conhecimento, nos estudos e exerça então de forma saudável e confiável. Olá, meu nome é Douglas Vieira e eu sou aluno Uniaselv e quero comunicar aqui com vocês o tema pregações. O que é uma pregação? O significado da palavra pregar quer dizer anunciar. E todo pastor, ele carrega esse grande desafio, essa missão de comunicar algo com os seus liderados ou até mesmo com aqueles que vêm com fome e sede de aprender algo da parte de Deus. Então nós podemos entender a importância que há desta pregação, ela ser simples, clara e objetiva para que aquele que está recebendo estas palavras possam compreender ou entender aquilo que está sendo compartilhado. Então existe esse desafio e nós podemos entender que através daquilo que está sendo compartilhado, vidas são alcançadas, transformadas, restauradas, mudadas pelo poder da palavra de Deus. Então, que nós possamos exercer, esse papel de anunciadores da palavra do Senhor todos os dias, conforme nos é dada a oportunidade. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Um grande abraço. Boa tarde, meu nome é Luciano. Eu vou falar um pouco sobre as habilidades do pastor. Ser prudente, justo, disciplinado, dedicado somente a Deus, ser um bom orientador, deixar seguidores à vontade na busca espiritual, ser amoroso, ter vocação, preparo espiritual e acadêmico na época dos estudos, da teologia, né, no caso. Ser um pastor presente, ter em mente que ser chamado em Deus, ter estilo interpessoal, formal, mas à vontade, ter habilidade de confortar e tranquilizar as pessoas, colocar os sentimentos acima da meta emocional e espiritual, ser compreensivo, demonstrar cuidado com os fiéis, no respeito e sempre honrando a paz interna e externa, levando ao conhecimento bíblico para o planejamento dos cultos, saber explanar a palavra, evitando ofender os fiéis e a Deus. Olá, aqui quem fala é o Thiago, eu sou aluno Uniaselv e eu vim conversar com vocês, apresentar a profissão pastor. Nós temos na Igreja Católica o padre, e da mesma forma, com a mesma função, nós temos para os protestantes ou os evangélicos o pastor. O pastor bíblico é o pastor que
cuidava de suas ovelhas, cuidava dos rebanhos. E é essa função que o pastor nos dias de hoje tem, que seria cuidar dos fiéis. O pastor ele dá aconselhamentos bíblicos, espirituais, ensinamentos a uma igreja, a uma comunidade ou um grupo de pessoas. O pastor tem a função principal de direcionar o fiel para os caminhos de Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e até mais. Olá, tudo bem? Eu me chamo Antônio Marcos, estou aqui para falar um pouquinho sobre as qualificações que um pastor deve ter. Nós aqui no grupo entendemos que, acima de tudo, o pastor ele deve ter uma vocação espiritual para o chamado que ele vai exercer. Mas, além disso, a formação em teologia é extremamente necessária para aquele pastor. Que ele tenha também um amplo domínio em estudos bíblicos e também um sólido conhecimento da Bíblia. Afinal de contas, é por ela que ele vai estar guiando a comunidade de fé dela em direção ao que está escrito nas Escrituras, né? Também é muito necessário para um pastor as habilidades como liderança, comunicação clara e empatia. Afinal de contas, ele vai estar liderando uma igreja, uma comunidade. E ter ética cristã, compromisso com os valores de fé e a aprovação por parte da igreja ou da organização religiosa que ele representa, também complementa muito essas qualificações indispensáveis para o exercício desse ministério e também dessa profissão que é ser pastor. Boa noite. A vocação de um pastor de igreja exige comprometimento com Deus, amor pelas pessoas e dedicação pelo serviço cristão. Ele deve ser um líder espiritual guiando a comunidade, com base nas Escrituras, demonstrando empatia, integridade e humildade. A sua missão é ensinar, aconselhar, inspirar e confortar, sempre buscando o crescimento espiritual de sua congregação e o cumprimento do propósito divino. Olá, tudo bom? Meu nome é Diógenes de Souza, sou aluno de Teologia da Uniaselv. Hoje quero refletir brevemente com vocês sobre liderança espiritual, um tema central para a vida de qualquer comunidade de fé. Liderança espiritual não se baseia em poder ou prestígio, mas em serviço e exemplo. Jesus Cristo nos dá o maior modelo. Ele lavou os pés dos discípulos, demonstrando que o verdadeiro líder serve ao próximo com humildade e amor. Um líder espiritual guia as pessoas não para si mesmo, mas para Deus. Ele ou ela inspira transformação, vivendo os valores que prega com integridade, compaixão e justiça. Essa liderança exige discernimento espiritual, coragem para enfrentar desafios e um coração sensível à vontade divina. Portanto, a verdadeira liderança espiritual não se busca controle, mas comunhão. Não visa fama, mas fidelidade a Deus e ao cuidado do rebanho. Que possamos viver esse chamado, lembrando que quem quiser ser maior, seja o servo de todos. Marcos 10:44. Muito obrigado.